Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Quem fala é Marcos Boldrini. E nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês um conto do Machado de Assis, que é muito ilustrativo e bastante pedagógico, né? E nos ensina muita coisa, ou uma coisa fundamental sobre a nossa vida, certo? É um conto chamado Luís Soares, e tem aqui publicado, talvez tenha em outros lugares também, nessa coletânea aqui, Machado de Assis, Contos Reunidos, da editora Pradense, do ano de 2008. São aqui 124 contos e o Luís Soares, o nome, esse é o título do conto, é um dos primeiros. Já aviso aqui que quem não quiser spoiler, pare o vídeo agora e não assista. Mas como o conto também não é tão conhecido, talvez saber o final acaba sendo, enfim, não é de tanta grande relevância. Inclusive eu tenho que falar do final porque é ali que está o ponto nevrálgico e o sentido de toda a obra, né, no meu entender, desse conto do Machado de Assis. Bom, o nome Luís Soares é o nome do principal personagem, que é um homem jovem, na casa ali dos 30 anos de idade, herdeiro de uma fortuna da família, e ele vivia uma vida à toa, realmente à toa, sem nenhum compromisso com nada. Até ele mesmo dizia, né, que eu não tenho nada na cabeça nem no coração, portanto, não se afeiçoa a ninguém, seja por amizade, no sentido mais profundo, seja no sentido de se apaixonar e se comprometer com uma mulher. Até que o senhor Soares descobre que ele está quase sem dinheiro. E no desespero ele vai recorrer ao seu tio, o senhor Major Luiz da Cunha Vilela. Então eu trouxe aqui um organograma com os nomes. E vem pedir para o tio dele um trabalho, e ele consegue um emprego público para o Soares, numa repartição pública. E o Soares tinha no fundo, o tio dele já era desconfiado, porque sabia que o sobrinho era muito largado, muito fútil, uma pessoa fútil em relação à vida. Mas ele via que o sobrinho começou a trabalhar com vontade, com afinco. E, no fundo, o Soares buscava retornar à vida de bom vivant que ele havia antes, até porque o tio dele já estava velho, com mais de 70 anos, e tinha uma boa herança também. Então, se aproximando dele, morando com ele esperava herdar essa fortuna. E junto com o tio morava a filha do senhor Vilela, perdão, a filha não, uma sobrinha dele, chamada Adelaide, que tinha 24 anos de idade. Bom, e aí o que acontece? Adelaide teve no passado uma paixão pelo Luís Soares, mas como o Soares não queria saber de nada, ele simplesmente desprezou a prima dele. Então ela tratava ele com uma certa frieza, porque tinha o trauma desse desprezo do passado. E ela começou a se reafeiçoar pelo Soares, e ele se mantinha, não quero nada, não quero saber, eu quero voltar à minha vida de bom vivant, apenas trabalhar para me manter um pouco e depois herdar o dinheiro do tio. Até que aparece, nesse meio tempo, um amigo íntimo do senhor Vilela, o Anselmo Barroso de Vasconcelos, que era também mais velho, tinha 78 anos, e o Anselmo trazia consigo uma mensagem do pai de Adelaide. Adelaide era órfã de pai. O pai, o chamado Dr. Bento Varela, havia morrido há 10 anos e havia deixado com o senhor Anselmo, né, uma carta com orientações sobre a família dele, né, e de forma mais especial a Adelaide, que era a filha que ele tinha. Nisso, o Anselmo mostra esse documento, né, e é uma carta do Bento Varela dizendo o seguinte: eu quero que o senhor abra para a minha família essa carta depois de 10 anos. E nessa carta havia orientações sobre a herança que Adelaide teria, deixada pelo pai dela. Porque, inicialmente, como eu falei, Adelaide começou a se reafeiçoar pelo primo, mas ela tinha uma herança muito baixa, que o primo não queria saber, porque era pouco dinheiro para ele. Ele estava mais focado no dinheiro da herança do tio, do senhor Major Vilela. E ao saber que Adelaide era uma herdeira de uma grande fortuna, o Soares começa a se voltar para ela com outros olhos. E a orientação era o seguinte: o senhor Bento Varela diz o seguinte, que a Adelaide deveria casar com o primo Luís Soares
e assim os dois herdariam todo esse dinheiro. Do contrário, se ela não casasse, o dinheiro ficaria com esse amigo íntimo, o senhor Anselmo de Vasconcelos. E aí, claro, a Adelaide percebeu que o primo logo mudou de comportamento em relação a ela e começou a fazer uns certos cortejos, começou a puxar assunto. Sempre que os dois ficavam sozinhos, ele saía do recinto. Agora ele começou a puxar assunto com ela quando ficavam sozinhos. E tanto o Anselmo quanto o Major Vilela perceberam que o Soares ficou diferente. Até que ele resolveu dar a cartada final e a Adelaide, mesmo gostando dele de novo, disse: não quero saber de ti porque está interessado na minha herança. E humilhou, acabou com o Soares. Ele já estava humilhado pela falta de dinheiro. E ele fez um pedido de casamento de joelhos e ela disse não para ele. Então ele ainda foi humilhado enquanto homem. Ficou estarrecido, ficou péssimo, em péssimo estado. E nisso, tanto o Anselmo quanto o tio Major Vilela acabaram por realmente aceitar de que fato o Soares era um homem que não prestava, que era um sujeito que não valorizava a vida, não era um homem sério. Resolvido isso, o que aconteceu? Eles acertaram entre os familiares ali, entre o Major e o Anselmo, que eram amigos, acertaram que, mesmo que Adelaide não casasse, ela ainda assim herdaria a fortuna do pai, o Dr. Bento. Então, o Soares ficou sem ninguém e sem o dinheiro. E no final das contas, e aí vamos chegando para o fim, a família resolveu, até para passar depois toda essa situação de desconforto e mudar um pouco os ares, acertaram de viajar para a Europa. E naquela época, ali final do século XIX, no século XX, não tinha avião, então as viagens demoravam 20 até 30 dias para a Europa. Tinha mais o circuito dentro do continente, que era feito a charrete, não eram carros puxados a animais, e ainda tinha um retorno para casa. Então, quer dizer, eram viagens que duravam 6 meses, 1 ano ou até mais do que isso. Certo? E ali eu não lembro agora se era o Anselmo, se era o Major Vilela, já conheciam a Europa, e assim eles ofereceram para Adelaide, propuseram que toda a família fosse junto para o continente. Daí o Soares pensou, bom, pelo menos vou viajar, né? Até que chega o senhor Vilela e fala o seguinte: aqui, ó, o senhor vai ficar em casa para cuidar das minhas coisas, cuidar da casa e observar todos os nossos empregados e tudo como está acontecendo, como as coisas estão ocorrendo por aqui. E todo mundo foi para a Europa e o senhor Soares ficou no Rio de Janeiro, que é onde se passa o cenário desse conto. Ou seja, o Luís Soares ficou sem Adelaide, sem herança, e ainda ficou em casa, com a sua vidinha ordinária, seja no sentido comum, seja no sentido de desgraçada, com o seu trabalho rotineiro numa repartição pública. No fim das contas, casualmente, os empregados estão em casa e houve um estouro, um estampido de uma arma, e o Soares estoura os miolos cometendo suicídio. É como diz ali o Machado de Assis, né? É a solução dos covardes que ele resolve tomar. Isso é o ponto importante no meu entender. O suicídio do Luís Soares, agora o comentário meu, resume todo o sentido do conto. Uma pessoa que finca a sua vida na futilidade, nas coisas transitórias, e aí o Luís Soares seria aquela figura do dandy. O dandy é como tinha na Europa. Eu acho que o termo surgiu na Rússia, na literatura russa, se não estou enganado. Era assim uma espécie de playboy da aristocracia, o sujeito que tinha apenas herança de família, não trabalhava e vivia de fazer festas, de às vezes investir em coisas artísticas, ou em literatura, em pintura, mas tinha uma vida sem compromisso. Certo? Então, assim, era uma vida, na verdade, sem sentido. Ele tinha apenas a marca da aristocracia, o nome da aristocracia, mas em pessoa não era ninguém. Que assim como o Soares dizia, não tinha nada na cabeça, nada no coração, então ele não tinha amigos de verdade. Tinha um amigo que aparece ali, o senhor José Pires, que ele conversa às vezes sobre a coisa do cotidiano, mas é o único amigo que ele tem mais próximo e não tem mais ninguém próximo. Ele só passeava nas ruas para aparecer como alguém que gastava com festas, com bebida, com roupas finas e assim por diante. Tinha hábito de acordar meio-dia, né, dormia acho que era 4, 5 da manhã,
Quer dizer, ele tinha uma vida desregrada, baseada apenas no conforto material dele. Ele se mata porque não consegue encontrar nada além disto. A vida do Soares é baseada na pura e simples busca do prazer e do conforto pessoal. Enfim, da vida burguesa no sentido pleno da palavra. Burguesia não é a classe rica. Burguesia é a classe, é o grupo de pessoas voltadas à atividade econômica material. E o mundo hoje é o mundo burguês. O mundo hoje é um mundo voltado para as massas, para o consumo de massa, produção de massa. Hoje não tem lá uma charrete, não tem uma aristocracia. Tem hoje, né, a produção de massa de automóvel, produção de massa de roupas, produção de massa de móveis. Todo mundo quer ter do melhor em grande escala. É uma mentalidade burguesa. Acontece que o Luis Soares era burguês de alma. Ele era frívolo e fútil, e por isso mesmo fraco. Ele não era capaz de suportar o mal-estar da situação. Olha o que está acontecendo, por exemplo, hoje. Qualquer crise, o pessoal fica em desespero. Por quê? Porque as coisas estão assentadas em coisas transitórias. Não só nas coisas materiais, mas, por exemplo, em ideias. Não, eu sou doutor em ciências biológicas, sou doutor em história, né? Sou PhD em engenharia tal. Mas isso não é o fundamento da tua vida. O fundamento da tua vida são coisas eternas. E só há duas coisas eternas aí. Uma que é latente e visível, que é a morte, a perspectiva da morte, e outra que é Deus, ou transcendente, seja lá como a sua tradição religiosa concebe a transcendência. Isto é que é importante. Soares não tinha em vista nada disso daí, tudo para ele era transitório, tudo para ele era passageiro. Ele acreditava que isto era para si, era o berço da sua felicidade. Acontece que ele ficou sem dinheiro, a relação com a mulher não deu certo, isso é uma coisa muito comum hoje, existe uma romancização muito até perigosa dos relacionamentos. Há sempre um fim em tudo. Né? Os bens materiais, a coisa, né, as ideias que nós temos na cabeça, nós começamos o mundo pelado, sem nada, e vamos embora sem nada. Quer dizer, a única perspectiva que nós temos no mundo, a única certeza e garantia é a morte. E a morte abre a perspectiva do mistério do que há após a morte. Do contrário, tu cai no niilismo. Bom, se não tem vida após a morte, essa vida não vale nada. Então, de fato, eu vou viver como o Luis Soares e fazer tudo que é tipo de porcaria e merda por aí. Que mesmo que eu sofra aqui, não vou sofrer para sempre. Tipo, não vou para o inferno depois da morte, ou não vou entrar num estado de purgação muito profundo e doloroso, como há, por exemplo, alguns místicos católicos santos, né? Dizem, afirmam ter já presenciado, experimentado a visão de almas em estado de podridão profunda no purgatório. Quer dizer, a morte lhe exige, lhe confronta necessariamente com o mistério da transcendência. E isto deve ser a medida da vida da pessoa. A morte também deve ser a medida da vida, porque ela resume tudo, ela fecha toda a identidade, ela fecha toda a história. E tudo que nós temos aqui, os bens, a coisa mais banal que existe, porque eles vêm e vão, né? As ideias, nosso prestígio, porque o Luis Soares se comportava, ele era um aristocrata, um nobre de herança, né? Isso também é uma coisa passageira, entende? Porque é aquela coisa, somos filhos de Deus. E Deus não faz acepção de pessoas, judeus e gregos, livres ou escravos, né? O culto ou o inculto. Isso é pregação de São Paulo. Então, aquele ideal que aparece, que nós tentamos mais ou menos reproduzir de forma muito imperfeita nas democracias, que é a igualdade perante a lei, perante o Estado, no fundo, o que há por trás disso daí, eu não conheço ciência política, mas eu sei que essa ideia está por trás do conceito de democracia, no fundo, o que tem por trás é a ideia de uma igualdade absoluta, espiritual e eterna perante um Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. Se a vida não tem esse fundamento, raiz, por que viver então se aquilo que tu queres, que desejas, tu não tem? E hoje o mundo baseia principalmente, basta ver discussões públicas na internet. Eu quero, eu sei, a verdade para mim é isso. Não, meu filho, a verdade para ti não é nada, tu não sabe o que é a verdade. A verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade é que a morte vem para todo mundo. Isso não pode escapar. Não acredito em Deus, beleza, depois tu vai encontrar Deus.
Não estou dizendo que tu vai se ferrar depois, estou dizendo que tu vai ter que lidar com ele cedo ou tarde. E esta é a medida. E como a morte, por encampar toda a nossa existência, fechar tudo, ela é absoluta, e Deus também é um ser absoluto, tudo perante a morte e Deus é nada. Então reparem que tanto a existência do mundo, onde há a morte física, quanto a existência espiritual de um Deus transcendente, nos clama para nós a mais profunda humildade que o Sr. Soares, nesse conto aqui que está nesse livro, não tinha nenhuma. É engraçado que aqui aparecem muitos seres bastante empolados, gente assim que tinha dinheiro, influência política. Os contos do Machado de Assis mostram muito isso. Eu estou no início aqui na página 120, mais ou menos. Né? Isto, se não estiver na medida da morte, na medida de Deus, vai causar em nós necessariamente um sofrimento. Por isso o purgatório aqui que a gente chega lá para purificar do quê? Claro, pecados, erros, mas também para nós vermos nessa passagem, ao longo da vida eterna, na caminhada para o céu, de que nós temos que nos desapegar de todas as coisas, sem exceção, daquilo que há no mundo. Bens, prestígios, ideias, desejos, remorsos, coisas que não criamos, não fizemos, que deveríamos ter feito, que queríamos. Eu sempre quis conhecer Paris. O cara nunca vai para Paris e morre com esse desejo. O cara vai purgar com essa porcaria na cabeça, sendo que não tem Paris no céu, o cara tem Paris na terra, e que um dia essa vai acabar também. Mas a tua vida não vai passar, porque é eterna. E essa é a régua, não só do mundo espiritual, essa é a régua do mundo aqui. E que a morte diz o seguinte: essa régua existe e eu vou lhe apresentar no dia que tu entrares no túmulo. Então a mensagem é muito clara: não seja um Luís Soares. E peça a Deus, reze, para que, e fala para mim também, para que tenhamos a humildade de reconhecer a nossa real dimensão perante a morte, perante Deus, para que nas frustrações, nos terremotos da vida, nas tempestades, a gente não saia tão estropiado e se segure na barca de Cristo, que é a única barca capaz de nos manter estáveis nas piores tormentas, nos piores sofrimentos. Certo? Então, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Um abraço. Tchau.